Olá, que Deus possa estar te abençoando nesse exato momento aí onde você se encontra, a você, sua família, todos os teus negócios, todos os teus planos, todas as tuas atividades, que Deus possa estar contigo. Quero fazer aqui com você uma leitura da palavra sagrada do nosso Deus e você, se estiver ao alcance da palavra sagrada do nosso Deus, eu te convido para parar por alguns minutos, para juntos aqui, eu e você, meditarmos na palavra de Deus, e tenho certeza que será de grande valia para o seu coração e também para a sua vida. Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23, é um versículo bem conhecido para todos nós, mas sempre que abrimos a palavra do nosso Deus, este livro sagrado aqui que eu gosto de mostrar, Deus tem sempre uma palavra de renovo para todos nós. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então, entrando Jesus num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Glória a Deus pela palavra sagrada do nosso Deus. Amados irmãos e ouvintes em Cristo e simpatizantes da palavra do nosso Deus, todos nós temos em mente, quando falamos aqui de coisas materiais, logo nos vem ao nosso subconsciente, ao nosso raciocínio, daquilo em que estamos falando. Se estou falando para você de uma caneta, logicamente na sua mente você já tem uma visão de vários tipos de caneta. E quando falamos aqui também a respeito de um barco, de uma travessia, de pessoas atravessando de um lado para o outro, todos nós conseguimos imaginar na nossa mente um determinado tipo de barco e também um determinado tipo de rio ou até mesmo de um mar. E quando falamos também a respeito aqui de ventos, de mar, de ondas, todos nós conhecemos e sabemos o que é um soprar de um vento. Todos nós já temos na nossas mentes e já presenciamos alguns momentos em que os ventos sopram de uma maneira forte, aonde alguns conseguem arrancar telhas, outros conseguem derrubar árvores, outros conseguem virar até carros, de roda para cima, conseguem virar embarcações e outras conseguem também fazer com que muitas frutas, em época de frutas, caiam todas das suas árvores. Então eu e você conseguimos imaginar na nossa mente ventos e conseguimos também imaginar ondas do mar. Quem presenciou na sua vida natural, que já teve o privilégio de ir em um mar, já conseguiu ver ondas do mar. E outros que não foram, sempre conseguem ver pelas mídias, pelas reportagens, quando as ondas estão de ressaca, quando o mar está de ressaca, e até mesmo pessoas surfando em cima de ondas. Quando está falando aqui da palavra de Deus a respeito do desafio que estes discípulos enfrentaram juntamente com Jesus, nos diz a palavra de Deus que Jesus ia atravessar de um lado para o outro, e então ele entrou nesse barco e os discípulos o seguiram. Só que eles foram para lugares diferentes. A palavra de Deus nos relata que Jesus dormia. Por certo, então Jesus não estava no mesmo lugar que eles. Jesus não estava na mesma situação que eles estavam presenciando naquele momento, porque Jesus dormia.
E quando a palavra de Deus nos fala também que os ventos eram muito fortes, não era um só vento, eram os ventos e as ondas. Então eram várias ondas e muitos ventos, o que fizeram com que os seus discípulos tivessem medo daquele momento em que eles estavam neste barco, que eles estavam atravessando por alguns momentos. Não sabemos se era por algumas horas, dias ou minutos ou segundos. Eles tiveram medo e ali prontamente começaram a clamar a Jesus, correram para o lugar em que Jesus estava e o acordaram pedindo socorro, pedindo a ele que tivesse misericórdia, que eles estavam perecendo, ou seja, eles estavam a ponto de morrer, porque, por certo, muitos também ali não sabiam nadar direito, outros ali não conheciam a profundeza desse rio e outros ali também estavam totalmente debilitados com as suas condições físicas para enfrentar as ondas. Hoje, nos dias em que estamos vivendo, existem várias pessoas que desafiam as ondas nadando, pessoas que têm os seus preparos físicos, que atravessam de um lado para o outro, pessoas que surfam em cima das ondas, mas neste momento, estes discípulos estavam com medo. Eles estavam com insegurança e por isso pediram a Deus misericórdia. E Jesus prontamente o atendeu, levantando e dando ordem para os ventos e o mar que se aquietasse. E a palavra revela para mim e para você que houve uma grande bonança em meio daqueles homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus pela palavra revelada a mim e a você. Mas o que eu quero dizer para você nesse exato momento, amado ouvinte, simpatizante e irmão em Cristo desta gloriosa palavra, quantas das vezes, trazendo para a nossa vida espiritual, não atravessamos momentos difíceis, não enfrentamos ondas altas e ventos que sopram de um lado para o outro, seja na área financeira, seja na área do desemprego, seja na área profissional, seja na conclusão de um estudo, seja naquele preparo que você planeja, que você projeta, que você arquiteta no seu pensamento e não consegue realizar naquele momento por causa das ondas, que são altas e baixas, e o vento que joga de um lado para o outro, espiritualmente falando, seja no desânimo, seja na falta de saúde, seja na falta de fé, seja na falta de incentivo, são os ventos da nossa história. E Deus, nesse exato momento, nos dá aqui uma revelação da palavra que mesmo estando em lugares diferentes, conforme eu disse para você que Jesus estava à parte dormindo em algum lugar, seguro neste barco, e os discípulos estavam em outro lugar presenciando os ventos, presenciando as ondas altas e sentindo medo. Então eles tomam agora uma decisão de sair do lugar em que estavam e pedir a Jesus que acalmasse os ventos e o mar para que eles pudessem fazer uma viagem segura. E o que eu apresento para você nesse momento, diante da tua situação, como está sendo o vento da sua vida? Como têm sido as ondas que você tem enfrentado? Qual é o teu medo? Qual é a tua insegurança? Eu quero apresentar para você que perto de você, muitas das vezes, não buscamos, não clamamos, mas Ele está simplesmente do seu lado, pronto para te atender mediante a você quando você toma a sua atitude de pedir socorro. Assim conforme os discípulos estavam, por certo eles estavam aglomerados entre si com segurança, mas quando apareceu os ventos e as ondas altas, eles começaram a lembrar que do lado, que pertinho deles estava quem podia dar ordem para que os problemas se acalmassem e cessasse todo aquele conflito que estava acontecendo entre eles. Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes atravessamos momentos sozinhos,
enfrentamos com as nossas coragens, com as nossas possibilidades e nada dá certo, porque não buscamos em Deus o socorro. Lembre-se, amado irmãos e ouvinte, buscar em Deus é a melhor opção. Pedir a Deus é o melhor caminho. Buscar de Deus e receber de Deus é tudo de glorioso para a nossa vida, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Afinal de contas, o ser humano foi criado para ser abençoado por Deus. Certa vez, estava um pastor pregando em uma praça. Muitas pessoas ouvindo a sua mensagem. E ali alguns jovens, uns 5 jovens dentro de um carro, ao passar pela rua, gritaram a este pastor: pastor, o senhor está ensinando para esse povo o caminho do céu e o caminho do inferno, qual que é? E ele, pelo Espírito Santo de Deus, com temor no coração, ele disse: olha, jovem, se vocês não tomaram uma atitude na vida de vocês, o caminho do inferno é esse mesmo que vocês estão seguindo. E aqueles jovens saíram dando risadas e bateram num poste logo à frente e vieram a óbito e morreram por desobediência à palavra de Deus, por duvidar da palavra de Deus, por duvidar do milagre de Deus. Certa vez nos fala também de um senhor com a sua equipe de evangelismo, ao sair distribuindo panfletos, cartazes de convite para que as pessoas pudessem visitar a sua igreja. Ao chegarem uns 3 jovens sentados à mesa de um bar, tomando cerveja, curtindo a vida, e ele entregando um panfleto, e ele disse: olha, jovem, eu tenho imenso prazer de receber vocês na nossa amada igreja, para que vocês possam ouvir a palavra e serem abençoados. E um daqueles disse assim: olha, quando eu estiver bem velhinho igual o senhor, eu irei para a igreja, eu vou ser um crente igual o senhor, mas hoje que estou jovem, que estou novo, não faço parte deste contexto. E aquele senhor humildemente disse a seguinte palavra para esse jovem: o que você faz, jovem, com uma laranja depois que você chupa todo o caldo da laranja? Ele disse assim: é claro que eu jogo o bagaço fora. Ele disse para esse jovem: então, jovem, não seja bagaço para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Não deixe para ficar conforme estou hoje, debilitado e cansado. Deus não precisa de bagaço. Guarde isso no seu coração. A você que está ouvindo, talvez as tuas atitudes, as tuas escolhas não estejam de acordo com a vontade de Deus, mas que Ele possa entrar na sua casa. Que Deus possa entrar na sua vida quando você clamar. Assim conforme os discípulos clamaram a Deus por socorro, que pediram a Jesus por misericórdia para que eles não afundassem. E muitas das vezes, amados irmãos e ouvintes, estamos em embarcações que vai nos levar para o fundo. A você que nunca teve experiência de andar em barco, eu já tive a experiência, já andei em vários barcos. E você, quando você começa a andar naquele barco que não tem nenhum furo no seu fundo, você consegue se deslocar com mais segurança. E você começa a pedir também para que não vente, porque quando começa a ventar, você começa a sentir medo. Parece que esse barco vai virar com você. E quantas das vezes a gente entra em barcos que estão furados e que você começa a tirar com um caneco aquela água jogando para fora, e quanto mais você tira, mais entra, mais pavor te dá. Assim é nas nossas escolhas. Muitas das vezes entramos em escolhas erradas, em decisões de momento que vai só nos levar para o fundo. E lembre-se de uma coisa: na vida espiritual não temos coletes, a prova de vida que vai nos levar para o fundo e trazer de volta. Simplesmente fazemos escolhas, e as nossas escolhas vai determinar o nosso futuro. E que o seu futuro seja determinado em escolhas para estar diante de Deus. Que Ele possa te abençoar, te dar melhor clareza. Em nome de Jesus, forte abraço.